Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas e muito bem-vindes a mais um episódio de Sem Barbas na Língua. É um bocado redundante, porque bem-vindo já incluiria toda a gente. Mas eu gosto de incluir toda a gente a dobrar, não é? Sim. Que é para não haver depois virem cá dizer, mas não é? Meteste primeiro. Mas foste um bocado... como é que eu hei de chamar isto? Patriarca... mente de ser caucasiano masculino, que começaste com o bem-vindos. Sim. Portanto, dirigido aos homens. Que eu começo pelos seres superiores, não é? Há uma hierarquia. Sim, obviamente. Veio o homem, a mulher e depois os cães e essas coisas todas. Quer dizer, os cães vêm primeiro, não é? Do que os homens. Os cães vêm primeiro do que os homens. Do que tudo, exato. E isto, como é que estás? Olha, estou bem e podemos começar já por dizer, ouvi dizer que vai haver um espetáculo de sexo ao vivo. É verdade. Parece que, pronto, quem for de Lisboa ao Porto, de arredores, poderá ver estas duas pessoas, estes dois seres barbudos, a fazer malabarismo com a pizza em palcos, não é? Acho que é um bocado isso que vai ser o Sem Barbas na Língua ao vivo, não é? É só ao vivo. É que eu pensava que era sexo ao vivo. Estava a ficar um bocado preocupado. Sim. Tipo, se ia ter sexo contigo, se ia haver convidados, quem aqui ia comer. Já nos perguntaram se nós andássemos à porrada quem é que ganhava. Sim. Nunca nos perguntaram se nós fôssemos para a cama quem é que comia quem, não é? Pois. Eu acho que iríamos lutar os dois por comer, não é? Acho que... Não sei, se é para ir, então vale tudo, não é? Sim, eu acho que sim. Mas também já para ir e depois para comer. Imagina, vais a um banquete. Não é? E comes só as entradas ou só... Não, vai é para ir, comes já que tudo. estragaste a dieta, comes as sobremesas também, não é? Exato. Mas isso. Então, falando de coisas sérias, se isso for possível, vamos fazer um Sem Barbas na Língua ao vivo, não é? Que não é o primeiro, mas com estas características de sala, não é? É o primeiro. Sim, já te fizemos assim em... Coisa é que fizemos? Fizemos assim 2 ambientes pequeninos, um em Coimbra, outro no Maxime, depois no Monsantos, e fizemos aquele num palácio da Oeira, não? É verdade, na minha agência antiga. Exatamente. Mas pronto, tudo cenas mais pequeninas e mais em sala, não em sala de teatro. E decidimos fazer no Estádio da Luz. Exatamente, vamos fazer no Estádio da Luz. Acho que pronto, não estamos à espera de esgotar o terceiro anel, mas os outros dois, obviamente. Fazer pior do que tem sido feito lá, especialmente ontem, que houve um jogo da seleção, não sei se faríamos pior. Sim, teríamos menos apupos e menos lenços brancos, penso eu. Não teríamos também tanto entusiasmo, certamente, seria estranho. Mas pronto, vai ser em Lisboa, dia 13 de dezembro, no Teatro Vilaré. E dia 8 de dezembro, portanto que é antes, porque dia 8 vem antes do 13, no Porto, no Estúdio Latino, que é no Teatro Sá da Bandeira, mas é a sala mais intimista, para não lhe chamar sala mais pequena. Mas sala mais intimista, e portanto é isso. Os bilhetes estão à venda na Ticketline, nós já tínhamos anunciado para os patronos e colocado à venda. Já vendeu alguma coisa, portanto vejam lá isso. Agora estamos aqui a abrir... e a anunciar a toda a gente, e depois mais tarde vamos pôr nas redes. Não faço ideia se é uma coisa que vai vender muito rápido ou não, até ainda falta um mês, e é Natal e é sempre incertezas, e é uma cena, um podcast ao vivo, nós não sabemos ainda muito bem como é que as pessoas aderem, mas das últimas vezes em Monsanto vendeu bastantes bilhetes. Tínhamos esgotado um Vilaré praticamente ali, e era o ar livre ainda em Covid e tal, portanto acho que vai vender fixe. Estás entusiasmado?
Para ti é tipo, ficas nervoso? Não fico nervoso no sentido de achar que vai correr mal, ou que em palco perante todas aquelas pessoas vou claudicar. Eu adoro esta palavra, claudicar. Por acaso não gosto nada, mas utilizo porque tem um lado cómico. Claudicar. Preocupa-me fazer um espetáculo que as pessoas tipo, saiam lá e dizem, olha, valeu a pena vir aqui, não é? Sair de casa e gastar 13 euros. Exatamente. Isto, sim, isso preocupa-me. E porque nós temos que, de alguma maneira, as pessoas sabem que vão ver um podcast ao vivo, mas, ou seja, é sempre em moldes de podcast, mas estão numa sala à disposição para ouvir o podcast. Nós já experimentámos isso de outra maneira, não é? Em salas mais pequenas, é mais fácil. É diferente tu estás numa plateia virado para um palco a ver dois gajos a conversar do que estás a lavar a louça. Ou seja, a expectativa, se tu vais especialmente numa sala de espetáculo, como aquelas em que nós vamos, tu vais à espera de ver um espetáculo. E é por isso é que nós vamos ter que nos comer em palco. Não é? Quando começar a correr mal. É apenas por isso, não é uma desculpa que estamos a arranjar. Exatamente. E a única coisa que me preocupa agora. Tu já fizeste várias salas como stand-up comedian. Eu, claro, não é a primeira vez que estou a falar para o público. Já falei para teatros cheios, não no sentido de espetáculo, mas em conferências e outras coisas. É diferente, obviamente, não é? É mais chato, por exemplo, nessas circunstâncias. As pessoas não estão à espera que eu as entretenha, por aí além. Mas preocupa-me entregar um bom produto, uma boa hora e tal bem passada àquelas pessoas. Sim, claro. Sim. Acho que vai ser giro. A ideia lá está, é ser os moldes de podcast, com um bocadinho mais interação, que é o que nós tentamos sempre fazer, e abrir mais para perguntas e sugestões do público, e dilemas e cenas que o pessoal gosta sempre de fazer. E depois estamos a ver se acrescentamos uma outra coisa assim diferente. Claro. Uma outra rubrica ou assim, ou algo diferente para ser a coisa mais dinâmica. E, portanto, é isso. Mas talvez, porque não eu cantar uma canção da minha infância? Olha, por exemplo. O Sobe, Sobe, Balão Sobe. Sim. Não é? Pode ser. Queres levar um guitarrista? O que é que queres ao piano? Como é que queres? Não, temos que ver, tem que ensaiar, não é? Okay. Tu, por exemplo, fazer um número de circo, andares num monociclo, uniciclo, ou como é que ele se chama? Agora alguns em Lisboa, já os vi elétricos, não sei se já viste também. Já vi a passar essa gente. Já. Tipo, uma coisa que nós sempre quisemos fazer, mas nunca fomos capazes, e fazer pela primeira vez ali. Porque nós somos pessoas espontâneas, Guilherme. Sim, muito espontâneas. Sim. Nós gostamos de experimentar coisas novas. Não é? Podemos deixar em aberto. As pessoas podem deixar nos comentários, seja no Patreon, seja no Facebook, ou no SoundCloud, no YouTube, o que é que gostavam de ver, de nos ver fazer. Nós prometemos que vamos olhar e provavelmente não ter em consideração. Mas podemos mencionar, talvez. Coisas. Sim. Exatamente. Mandem para nós no Patreon e no Facebook o que é que gostavam de nos ver fazer, que pode ser que isso entre como rúbrica. Sim, pode ser giro. Que tal fazermos tatuagens iguais? Eu escrevo Carpe, tu escreves Diem. Ok. Sim. Prefiro ficar com o Diem, acho eu, do que o Carpe. Não é? Carpe é uma palavra mais feia. Parece carpir. Fazer tramp stamps. Mas iguais. Olha, é isso. 8 de dezembro, Porto. Ok? É um feriado. Dia 8 de dezembro é feriado. É às 21, que é para poderem ir cedinho para casa também, que o espetáculo vai ter duração de 1 hora e pouco. E depois Lisboa é dia 13 de dezembro, que é uma segunda-feira também, para começar logo a semana em bom. Depois no fim de semana vocês querem fazer compras de Natal e assim estão logo libertos disso. Bilhetes à venda nos locais habituais. Podem comprar nas FNACs isso, ou nas bilheteiras dos teatros, mas Ticketline normalmente é onde o pessoal compra mais, ou na Vorten também. Pesquisem. Os links devemos de pôr nas descrições, mas se forem pesquisar na Ticketline Sem Barbas na Língua, aparecem logo os 2 espetáculos e compram. Já sei que vai haver muita gente a perguntar, então e Pampilhosa da Serra? Então e não sei quanto, Porto Alegre? Não vai dar, vamos fazer só mesmo estas 2 cidades, talvez mais tarde dê para fazer mais, noutra altura, mas vão ser só mesmo estas 2 cidades. Porquê? Porque são as 2 maiores cidades de Portugal, é um bocado isso, não é que a gente tenha nada contra as outras, mas como isto é uma coisa muito também mais de nicho, um podcast ao vivo... E porque nós não somos os Rolling Stones. Sim, e porque somos 2, tipo, até para ser economicamente viável é difícil irmos a sítios onde depois vendemos 50 bilhetes. É fixe fazer para 50 pessoas, nós já fizemos para menos e é muito giro
fazer assim uma coisa mais pequenina, mas depois não é viável economicamente. Agora, se houver sítios aí que nos queiram ter, imagina, pagam um cachê e a gente vai e não temos que nos preocupar. Imagina que há um daqueles Ora, boa. sítios que tem tipo um coronel, tipo como havia no Brasil, cheio da pasta, que é o dono dos tantos automóveis e é o presidente da Câmara também, Yeah. e precisa de lavar dinheiro. Por E exemplo, para isso, quer pagar, sei lá, de 5 mil euros a cada um para nós irmos lá só jantar com ele, não é fazer espetáculo para a população dele, é para ir jantar com ele. Sim. Nós somos pessoas para. Não vamos recusar jantar com ninguém, não é? Não, Nós somos... não. Somos pessoas que, com o dinheiro certo, a gente janta com toda a gente. E, Olha, portanto, é isto. É isto. Vejam isso. E obrigado desde já, toda a gente já comprou e aos que vão comprar. Pode ser também um presente de Natal, um Secret Santa, um amigo secreto, que em português, porque é que eu estou a falar em inglês? Pode ser um bom date também. Pode ser um bom date. Então, pode ser o date do inferno. Se bem que um Porque date é à segunda-feira, se marcas um date à segunda-feira, não vais ter sexo. Por norma. Não. Não é? Não. Só A tipo menos que, vou-te explicar, pode ser um date destes, que é... Já tiveram um date ou dois que foram super entusiasmantes, tipo no fim de semana, e correu muito bem e estão doidos para estar um com o outro. Tipo, fazer mais coisas, porque correu bem. Sim. Então, não sei se aí, iriam ver o nosso podcast se estivessem doidos para estar um com o outro. obviamente que não, mas... A não ser que seja daqueles que gostam de levar uma mantinha, pôr o casaco por cima das pernas e... Ou então descobriram que conheceram-se nos comentários do Patreon, e então o que é que eles têm em comum que os une? É o nosso programa. Foi isso que os uniu. Pode Não é? ser. E vão-nos convidar para padrinhos de casamento. Nesse caso, sim. Agora, se não for esse caso, segunda-feira é improvável, 2, é arriscado ir a um espetáculo. Imagina que é uma pessoa que gosta imenso do podcast. Há probabilidades de o date não gostar mesmo. Aliás, Mas há aí aquela... também é uma boa triagem. Se não gosta, pá, não interessa. É alguém que já não interessa. A não E ser se que seja for- efetivamente muito sexy e É isso que eu sirva ia só dizer. para fazer Se sexo. fosse muito sexy, já tiveram sexy ótima, é uma pessoa ótima na cama. É. Aí, Só se aí, calhar... mas mesmo assim, pronto, já sabem que para o que é, não é para casar, obviamente. Olha, porque há aquele, há aquele episódio do Seinfeld que ele começa a sair com uma rapariga e depois ela vai, aquilo que está a correr muito bem, ela vai ver um show dele e diz que não quer sair mais com ele porque viu o show e não tem piada. pois, Não te lembras disso? E ele responde-lhe: pá, mas tu tipo, és caixas de supermercado. Ela também, mas tipo, não tens piada, não dá. Sim, pois. Não se ama alguém que não ouve o mesmo podcast. É isso. Se o Rui Veloso escrevesse agora, se o Carlos T escrevesse agora Era isso. a música, seria assim. Olha, vem-me só aí uma coisa: no Diz. teu Zoom, Sim. no microfone, Uhum. vê lá se está configurado o Trust ou se está o microfone do portátil. Isso tem que ir aonde? Vais aí ao microfonezinho onde diz ativar mudo e tem uma setinha de lado. Ok. Clicas na setinha. Está o Trust. Está o Trust? Tá. Ok, está bem. Tá, parece-me assim meio distorcido, mas pode ser da minha placa de som que está meio marada. E como Bem. veem, nós gostamos que vocês tenham também pequenas aulas de sonoplastia enquanto ouvem este podcast. É assim. Podíamos Olha. cortar e editar isto? Podíamos. Mas depois não tem- fazemos porque somos muito reais e crus. Somos genuínos. Genuínos. O que eu sou, olha, o que eu sou aqui na casa é o que eu sou lá fora. Sim, não é nada por preguiça. São as más línguas que dizem. Olha, já falaste aqui no Natal mais do que uma ocasião e eu queria te perguntar o que é que se passou em tua casa, na tua sala, que eu sigo-te nas redes sociais e vi que algo tinha brotado do nada em meio de novembro. Estamos Sim. literalmente a meio de novembro. Sim, eu fiz, pronto, apareceu-me uma árvore aqui, de Natal, feita, uma árvore grande, ao contrário do que... Não, é uma árvore tipo de loja, não é uma árvorezinha daquelas que se compra já feitas, é de loja, tipo de filme, de Natal. Não, isto foi comprada na loja dos chineses e depois enfeitada, que os efeitos estavam cá, porque havia uma árvore pequenina. Nós não tínhamos uma árvore pequenina, mas a minha namorada este ano decidiu que queria uma coisa grande. Não sei, esperemos que se fique pelas árvores, não é? Sim. E eu perguntei no Instagram, fiz uma sondagem, eu perguntei se a árvore de Natal a meio de novembro a ideia era de quem? Do homem ou da mulher, não é? Houve cerca de 6 mil pessoas a responder e há 16% que acharam que a ideia era do homem. Portanto, são pessoas que ou gostam... Desses 16 para aí, 10 foi a gozar. Pois, é possível tenha sido a gozar. Ou numa do, se ele está a perguntar uma coisa tão óbvia, porque se calhar foi ele. Sim. E então vamos, coisa, estás a ver? Tipo aquelas perguntas de rasteira de professor. E então Mas é olha- isso. Pronto, já é Natal cá em casa. E tu participaste? Foi um momento familiar, vamos todos Vi ao beber longe. cacau quente. E... Não, vi ao longe.
Vi ao longe. Ao longe, não muito ao longe, porque a sala é pequena, não dá para ver muito ao longe. Mas participei zero. Nem nada montei. E Nem não a árvore sequer, nem a nada, parte. nada. Fez ela tudo sozinha. E ela montou a árvore de Natal com música de Natal e tipo com... havia já um espírito natalício? Não. Foi só isso. Foi só isso. Eu fiz E o a jantar. Zaya? Como é que a Zaya... Tu fizeste o jantar? Eu fiz o jantar. É assim. A Zaya... Tu és um casal moderno, as coisas inverteram-se, não é? Antigamente, o homem carregava, pumba, ia pinheiro, cortar o pinheiro, montar Sim. o pinheiro e tal, não é? E a mulher cozinhava. Sim. Ela não foi bem cortar o pinheiro, não é? Não vamos equivaler ir ali à loja comprar algo E a Zaya feito tem de medo do plástico, pinheiro? Não liga. Não tem nada. Ainda pensei que ele tem bolas penduradas, que a Zaya fosse lá buscar uma bola para brincar, mas ainda não foi. Portanto, está tudo ok. As luzes é que fazem umas certas sombras aqui na parede e ela fica assim às vezes a olhar para a parede a ver o que é aquilo. Mas acho que já se habituou. Está ali a dormir mesmo. Olha, antes de avançarmos para E tu os nada temas... ainda, não é? Não, nada. Não... Nem pensei nisso sequer. O Natal está muito longe ainda. Estou a pensar fazer o presépio agora também, mas não, isso não vai acontecer. Faria na boa. Porquê que não se faz um presépio pós-moderno, inclusivo, em que tens, em vez de ter Jesus, tens tipo bonequinhos de várias etnias, não é? E de vários géneros, não é? É assim, eu sinto é que o presépio nunca foi real, não é? Porque eram todos branquinhos, a não ser o Baltazar, o Belchior, não é? Sim. Que era tipo... Belchior, não é? Belchior. Que era o rei mago negro. Eu não acredito que os outros reis magos, nem Jesus, nem os pais dele, fossem caucasianos, não é? Naquela zona, difícil. E estava a pensar, os animais... E um rei mago que leva incenso, também, à partida, também está aí uma cota da diversidade já garantida, não é? Exatamente, o pessoal que fuma... Não era isso, não? mas assim, era gay, não é? Obviamente. Quem é que leva incenso? Vou levar incenso. Também podia ser indiano. Também podia ser indiano. Não é? Que na Índia queima-se muito incenso. Pensem nisso. Temos José que é corno, portanto também está outra diversidade está feita aí também. Poliamor, não é? Sim. Que está exatamente poliamor. Que é José, Maria, Deus e o Espírito Santo. Porque não foi só Deus, foi o Espírito Santo também, não é? Que é uma pomba branca. E ainda veio o anjo que veio dar a notícia que se calhar também molhou a sopa. Porque melhor fez preliminares. Aqueceu para Deus. Deus gosta de chegar e despachar o serviço. Exatamente. É o chamado fluffer, não é? Na indústria pornográfica. Vai lá aquecer. Muito bem, olha, antes de avançarmos para os temas principais, então, eu tenho aqui pequenos, é o chamado amuse-bouche. Como tu sabes, eu falo fluentemente francês, não é? Amuse-bouche. Que são pequenas coisas. Uma delas queria recorrer à tua sabedoria. Sabedoria enquanto ser humano e enquanto conhecedor do mundo animal. Que eu tenho um problema, Guilherme, e peço que me te ajudes, que é... Eu acordo às cerca das 6 da manhã, quando começa a amanhecer, porque os pombos pousam no meu patamar e vão para lá a rolhar. Começam... Porquê que... e um pouco depois, as gaivotas. Porquê é que se juntam ali nas traseiras do meu prédio? Porque há uma velha que todas as manhãs atira pão. Essas porcas, já. E como tal, eu julgo que eles chegam antes da velha mandar o pão, mas já sabem, ou seja, as aves já sabem que a determinada hora vai haver um balde com pão ali. E eu já pensei, ainda não procurei na internet, mas vou começar a procurar. Uma das coisas que posso fazer é comprar aqueles picos que às vezes na estátua e nas janelas. Não faço a mínima ideia onde isso se compra, mas não é. Como eu não sou ferreiro, não sou eu que vou fazer. Mas também, imagina, compras uma tabuzinha, espetas pregos por baixo e pões. Também é uma coisa que se faz no instantinho. Mas é que pregos eles se calhar conseguem. Tem que pegar muitos pregos. Muitos pregos. E quiçá pregos com veneno, estás a ver? Quiçá. E então o que é que eu faço? Posso impedir de pousarem no peitoril da minha janela, criando algum tipo de não diria armadilha, mas uns picozinhos, não é? Sim. Como aqueles muros, sabes aquela malta que mete vidros nos muros, no topo dos muros? Sim. E que é o arame farpado dos pobres, não é? E dos bêbados, dos pobres e dos bêbados. Sim, é meio tipo, parece artístico, não é? Mas, exatamente, é bonito. Mas nunca experimentei. Será que as pessoas se cortam mesmo ali? Não dá para metes ali um casaco e trepas aquilo na boa, algo me diz.
Não é... Mas é bonito, porque depois ao fim da tarde a luz refrata-se naqueles vidros verdes e castanhos, não é? Sim. Ou seja, tipo, esvais tem sangue, sim. Sim, mas envolto em beleza. Sim, sim, sim. Como é que eu faço isso? E ainda posso ir, obviamente, matar a velha também. Sim, sim. Depende da idade da velha, estás a ver? Também porque às vezes não vale a pena também uma pessoa antecipar-se a coisas que a natureza está a tratar bem. Né? Se a velha está quase a quinar. Outra coisa é que podes mandar começaste tu a mandar um balde de pão e roubar esse prazer à velha. Estás a ver? Começas tu antes, vais lá e mandas. E quando a velha vem já não há pombos, já estão cheios. Podes até envenenar os pombos, não é? Mas eu acho que os pombos nunca estão cheios. Numa perspectiva não letal, sim, podes pôr isso dos picos. Apesar de eu só olhasse para um parapeito de janela, para uma fachada de um prédio, e vejo uma única janela que tem essas coisas para os pombos, eu digo logo, é ali que vive o maluco. Percebes? Pois, mas é maluco fico eu se começar a acordar todos os dias com pombos às 6 da manhã. Eu digo, é ali que vive o gajo maluco, o vizinho maluco. Podes pôr tampões nos ouvidos. Mesmo com tampões ouve-se que a cabeceira da minha cama está muito perto da janela e... Okay. Outra hipótese é pressão de ar, não é? E tornas a coisa, não só juntas o útil ao agradável, e tornas a coisa mais havia uma solução aparente, mas que nunca vai funcionar, que é dizer à velha para ela não dar mais pão. Pois, não. Eu tenho uma situação parecida aqui na minha parceta, parecida no sentido que também é uma velha que manda pão cá para baixo. Só que às vezes é para onde o meu carro está estacionado. Às vezes o meu carro está completamente cagado todo. Sim. Porque ela dá ali a comida aos pombos. Agora, como o meu carro já é tão podre, estou-me a cagar para isso. Mas se não eu diria, pá, olha, além de sujar, porque e já me aconteceu ir a passar e lá com pão em cima. Também já me aconteceu isso. Essa velha não olha cá para baixo. E depois a cena é, o pombo é um bicho que não morre se não for alimentado por velhas. O pombo safa-se. Completamente. Né? O pombo safa-se. Agora eu percebo na vida daquela senhora, se calhar um dos pontos altos do dia é dar comida aos pombos. Né? E sente-se útil. E então também não quero ser eu a estragar isso. Porque ela não vai perceber. Não é? É como as pessoas que andam a alimentar os gatos aqui na praceta. Imagina, havia 2 gatos vadios. Agora há 50. Aquelas pessoas não resolveram um problema, criaram um problema. Não. E apetece-me, obviamente, depois ir lá bater-lhes. Por azaia cá fora com eles. Não, depois eles estão debaixo dos carros a todo lado, além de deixarem os pratos de plástico espalhados com comida, mas pronto, isso depois provavelmente vão recolher, mas eles voam e não sei o quê, sujam tudo, mas pronto, também não é por aí. Estão os gatos debaixo do carro e anda uma pessoa a passear os cães e os gatos depois bufam, depois engravidam. É que há um serviço, não sei se é a Câmara, levam os gatos, esterilizam e depois voltam a trazer. E por aqui. Metade são esterilizados, metade vão para restaurantes que têm como especialidade coelhinho a caçador, não é? Sim, ao Xiaomin de frango. E portanto, a fazer isso, porque senão estás a criar um problema. Tu, para salvares 2 gatos, de repente tens 50 que não podem ser salvos. E estás a adicionar sofrimento ao mundo e não a aliviar. Mas é o que é. Agora, sim, acho que essa opção dos picos na janela, se calhar é o melhor. Queria apenas fazer uma pequena referência. Ou teres uma cobra na janela. Tínhamos falado aqui no último episódio de ter cobras e se calhar as pessoas têm cobras exatamente. Nós questionamos, porque é que as pessoas têm cobras? É um bocado estúpido, não é? E afinal é porque têm pombos a acordá-las de manhã. Deixas lá imagina, fazes uma caixinha de acrílico aberta por cima e deixas a cobra lá. E os pombos, quando forem pousar, pousam ao primeiro. Os outros à partida aprendem e não voltam. Eu sabia que tu ias-me apresentar uma solução fácil, não é? E execuível, é muito fácil. Vou já começar a tratar primeiro da caixinha de acrílico e depois vou comprar a cobra. Vou só dizer à minha namorada. Repara que é uma solução fora da caixa, sendo que passa por ter uma caixa lá, e lá coisas lá dentro. Este é um privilégio. Já sabem, tu aliás, não sei se não devias, além do Dr. G, não devias ter um consultório para resolver questões domésticas, problemas dos condomínios. Não é? Sabes que a minha profissão de sonho, depois de já trabalhar, quando comecei a trabalhar como consultor, o que eu gostava de fazer, e ponderei abrir uma empresa dessas, que era o gajo que manda bitites.
E tem uma empresa chamada Habitates em que fazes consultoria de negócio e problemas no geral. Porque eu acho que sou bom para isso. É um gajo dizendo, tinha aqui um problema num restaurante, um gajo entra lá e diz, olha, aqui, Yeah. olha, aquele é, disputia já aquele empregado que ele não está a Porquê trabalhar. é que não fazes isto? Era sempre assim, nunca fazer nada efetivamente, Ok. mas mandar, olha, porquê é que não fazes isso assim antes? Que é o que faz muita gente nas empresas que não faz um caralho e está lá só a mandar Habitates também. E era uma coisa que eu acho que seria bom. E acho que teria sucesso. Eu acho que podia já começar a trabalhar na aplicação. Yeah. Imagina, um Habitite e podia ser coisas baratas, tipo 10 paus. Mandas numa app, tens um problema e tal. E eu respondo logo através da app, tal. E era mais giro se fosse com uma semi-celebridade, não é? Também não há aquela app que dá-te os parabéns ou dá-te mensagens que são celebridades, pagas... Não, podes pagar vídeos, já me convidaram para fazer parte dessas bases de dados e eu, não, obrigado. Cobrar para fazer vídeos para desejar parabéns, acho que é só um bocado podre. Muito bem, queria só fazer uma pequena menção a uma pessoa que tu também falaste esta semana, que é o Fernando Santos. Por duas coisas. Uma é, tenho pena desta geração de jogadores extraordinários, muitos deles extraordinários. Temos provavelmente agora uma geração até melhor do que a que ganhou o Euro em 2016, em termos individuais, possivelmente. Não é? Tens o Ronaldo tão bem, não é? Está bem, mas tens uma grande equipa. E deve ser tipo ires numa viagem de finalistas, mas depois não podes beber, nem pinar, nem sair à noite. E o Fernando Santos é o diácono Remédios dessa viagem de finalistas. Pois. Queria só dizer, para terminar, tenho mesmo pena desses jogadores, acho que deve ser frustrante. Tendo em conta os resultados que quem tantas vezes joga para empatar. Mas assim, eu tenho pena dos jogadores, mas por aqueles jogadores tão bons que são, por muito mau que seja o treinador, também tinham a obrigação de fazer melhor. É o possível, que eu também é acho. Sim. Não é? Depois queria dizer, quando as pessoas mas ganhou €1, não sei o quê, que é o Winston Churchill ganhou, contribuiu para que a Alemanha perdesse a Segunda Guerra Mundial e nas eleições seguintes foi corrido. Sim. Pois eu ontem tentei fazer um exercício, porque eu sempre também tive, não foi essa postura, mas logo de início, mal ganhámos o Euro, muita gente ganhámos, mas não jogamos nada, e eu, calma, ganhámos, primeira vez, tipo, se calhar vamos valorizar um bocadinho o homem. Mas agora já tenho a postura que é... Passaram 5 anos. Pois, a cena é, imagina, tu já tiveste vários parceiras, e nunca nenhuma te deu um orgasmo. Isto é mais fácil para as mulheres, porque os homens têm sempre orgasmos, não é? Uma mulher que teve vários parceiros sexuais e nunca teve um orgasmo. E de repente tem um parceiro que uma vez a faz atingir um orgasmo. E ela fica, bem, vou ficar com este. Mas depois está 5 anos em que nunca mais atinge o orgasmo e além de não atingir o orgasmo, as fodas são uma seca horrível e mal dadas. O que é que ela faz? E o gajo, quando está em cima dela, está cheio de tiques. Sim, está ali aquele tico no queixo. E não é só... Ela diz assim, eu não me vim. E ele, está bem, mas o empate chega, estás a ver? E, ainda por cima, e agora vamos rezar o terço quando acabarmos. Não tem ambição de sequer fazer atingir o orgasmo. O que é que essa mulher faz? Fica com esse homem porque foi o único que lhe deu um orgasmo, mas nunca mais está a dar, nunca mais vai dar? Ou arrisca ir ver outros, porque ela já sabe que ela consegue ter orgasmos. E então arrisca e vai ao mercado procurar outro que lhe dê mais orgasmos. E eu acho que a opção é óbvia, não é? Mesmo correndo o risco de nunca mais ter um orgasmo. Mas isso é quase certo com este também, não é? E então é nessa que eu estou. Aquela cena do ganharmos aqui ou empatarmos era igual e tipo jogar os 2 jogos para o empate tirou-me a tusa toda que eu poderia ter por Fernando Santos, que ainda era pouca. Já era pouca. Mas aquela falta, com aqueles jogadores, aquela falta de ambição, empatar com a Irlanda, jogar para empatar com a Irlanda e jogar para empatar com a Sérvia em casa. Olha, tivemos o que merecemos, na verdade. Exatamente. Olha, mais uma vez queria recorrer à tua experiência de vida. Tu és um homem com a Universidade da Vida, não é? Sim. Com 8 anos no técnico, mais a Universidade da Vida. Mais, a Universidade da Vida fiz antes até. E queria te perguntar, eu recebi um e-mail, recebi 2 aliás, da mesma pessoa, uma senhora chamada Olívia, e que me diz o seguinte: bom dia, representa em Portugal este projeto. A Escócia,
terra de aventuras e mistérios, é conhecida pelas suas paisagens magníficas e variadas. Porém, a fauna e a flora das Highlands estão gravemente ameaçadas. Para proteger estas terras, Highland Titles concebeu uma oferta muito original. Ao comprar uma pequena parcela de terreno na Escócia, qualquer um pode receber o título de Lord, Laird ou Lady de Glencoe. Ao comprar um terreno, mesmo que minúsculo, tornamo-nos oficialmente proprietários, fazendo ao mesmo tempo uma boa ação, no sentido de proteger o lugar mítico das Ilhas Inglesas, tenho aqui ela entretanto mandou os preços para eu ser Lord ou Lady. Diz que por 60 euros tem direito a 30 cm de terra, 30 cm quadrados, por 90 euros a 3 metros quadrados e por 180 euros a 30 metros quadrados. Ela diz que se estiver interessado, se eu for uma pessoa interessada pela ecologia, que posso ter este título de Highland Titles Reserva Natural, inclusive posso ir visitar o meu terreno de 30 cm quadrados se um dia quiser. Ok, sim. E eu queria te perguntar o que é que achas que eu devo fazer? Se me devo tornar proprietário de um terreno na Escócia ou se isto cheira a esturro? Pode ser esturro, né? Pode ser, não sei. Comprava mais depressa na Lua, se bem que é aliciante ter o título de Lord, não é? Se bem que Lord cá já é o Rui Unas, portanto ele é a alcunha dele, é o Lord, não é? Portanto pode entrar em conflito. Agora, o que é que faz pela ecologia tu compras esse terreno? Aqui não diz nada, mas eu julgo que é o que eles estão... Porque nada melhor para a ecologia do que tornar o terreno todo privado para os privados fazerem aquilo que quiserem do terreno, não é? Comprar uma reserva... Não há nada melhor que o privado do que meter uma reserva natural nas mãos de privados. Sim. Que aos 30 podem ir lá foder aquilo tudo. Não, eu acho que eles nunca dizem isso aqui, mas eu acho que é uma... você está a dar dinheiro para nós preservarmos, não é? Pois, sim. Okay. Mas eu não percebi o que é que... Aqui diz Lord, Laird, L-A-I-R-D, que eu não sei o que é. Devia ter ido ver. Ou Lady. Laird. Não é? Não sei o que é ser Laird. Mas pronto. Não então, sei. Tu achas que se calhar é melhor eu não comprar? É sim, também é barato. Também é barato. Quanto é que era? Para 30 centímetros? 60 euros, não era? Sim. E 3 metros quadrados, 90. O que é que tu podes fazer em 3 metros quadrados? Meter uma cadeirinha, metes lá uma cadeira, metes uma cadeirinha. Uma geleira. É. Mas é que depois é muito barato. Imagina, tu quanto é que era? 30 metros quadrados? 180 euros quanto? 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Então são 300 metros quadrados, são 1800 euros, parece-me barato. Pois, mas eles não vendem, essa não, dimensão. Tens que comprar vários. Não dá para comprar vários? Eles dizem que é em sítios diferentes da reserva. Não podes juntar todos. Ok, é que senão aí já dá para fazer uma casa, sabes? Parece-me barato. Mas lá, por exemplo, pré-fabricado é uma boa casa para alugar no Airbnb. Já alguma vez foste... isto fez-me lembrar as vezes que me tentaram burlar, ou que fui até burlado. Não é? Uma vez em Cuba. Mas já alguma vez foste enganado? Te sentiste enganado? Já me clonaram o cartão de crédito. Sim, era de crédito. A mim também no Brasil. E foi em Londres. Um brasileiro, por acaso. Ou não, não foi essa vez. Já não sei se foi essa vez ou se foi uma vez que foi tipo roubaram os dados online. Mas como é que sabes que foi brasileiro? Porque depois o gajo foi apanhado e mostraram-me um mugshot do gajo. E era brasileiro. Porque o gajo era procurado por outras cenas. Mas isso é fraude, não é? Sim. Vou dizer burla. Imagina, compras uns óculos em Marrocos, achar que é uns Ray-Ban verdadeiros e provavelmente não são. Estás a ver? Se calhar. Mas eu já sabia que à partida não eram. Não sei se são ou não sei identificar, mas também foram baratos. Uma vez em Ceuta, não foi em Marrocos, mas foi em Ceuta, era eu puto, comprei uns óculos que supostamente eram de infravermelhos e dava para ver no escuro. Uns óculos não, uns binóculos. Uns binóculos que davam para ver no escuro, tinham as lentes vermelhas e não sei o quê. E eu fui de estúpido, não fui tipo testar aquilo com cobertor por cima, claro. Assim. Era puto, não era medo. Portanto, burlaram, foi os meus pais que o pagaram. E depois não era infravermelho nenhum. Mas mesmo experimentar uns binóculos com um cobertor por cima não dá, porque aquilo é para ver ao longe. Se tiveres um cobertor não consegues ver nada, não é? Mas dava para ver se tinha luz, não é? Se puxava a luz quase inexistente. Acho que foi assim. Depois já deve ter tido alguns contactos. Lembro no início, quando havia aquelas primeiras mensagens, tu
Tu ainda ficavas tipo no mail e Facebook. Tipo, só queria anunciar na tua página e pagava-te. E eu tipo, mas nunca caí nesse engodo. Não. Eu tive uma em Cuba em que 2 putos, adolescentes, vieram falar connosco, meteram conversa. Pá, depois, ou seja, a posteriori, a conversa deles, eu percebi que aquilo tinha uma espécie de um guião, não é? E que adaptava o guião consoante a nacionalidade da pessoa. E começaram lá, português, figo e não sei o quê. E depois causavam ali uma certa... contavam episódios da vida deles que eu suponho que até fossem verdadeiros, mas que causavam uma empatia, até uma pena deles, e depois levavam-te a um bar onde tu te sentavas, não é? E pediam algumas coisas, iam-se embora, desapareciam, vou só ali, e chegava à conta. Sim. E a conta era muito mais alta, isto durante o dia, não era tipo cenas à noite, em bares, discotecas, nada, foi durante o dia. A conta era muito mais alta e a pessoa dizia, não, mas tipo, vocês pediram isto, ou seja, o gajo do bar estava feito com eles, estás a ver? Sim. Isto também acontece, já me contaram, tipo na Hungria, especialmente com um gajo... Bar strip? Em bar strip... A mim quando contaram não me disseram que era num bar strip, contaram-me que era num bar normal. Eu nunca fui, mas na altura lembro quando fiz Interrail que pesquisei, havia muita gente a alertar para isso, que na Polónia e na Hungria havia muito, tipo, o pessoal que levava abaixo de strip na rua, a vender flyers, a dar flyers, levavam-te, depois apresentavam-te uma lista com os preços que eram baratos, e que depois, no fim, quando fosses pagar a conta, era tipo, em vez da cerveja custar 1 euro, custava 20, e apresentavam-te uma conta de centenas de euros, e tu pedias o menu para ver os preços e eles traziam-te o menu com os preços já inflacionados. E pronto, a partir de um bar de strip tu não queres arranjar merda, nem pedir livre de reclamações. Claro, não, a história que eu vi não foi num bar não foi num bar de strip, pelo menos, mas que eram tipo umas miúdas que meteram conversa com ele, não, ok, vamos ali tomar um copo e tal. O gajo tinha acabado de chegar e ia se encontrar com os amigos mais tarde e foi beber um copo. E depois elas também se levantaram, foram-se embora, e quando chegou a conta era tipo 200 euros. E ele diz que olhou para os 2 gajos que estavam lá no bar e não havia maneira de tu não pagares aqueles 200 euros para sair dali. Sim. Mas de resto já me aconteceu ir naquela conversa do venham ali, uma bebida e oferecemos um shot. E uma pessoa vai e depois o shot que vem é tipo um shot da casa que não tem álcool nenhum, né? E já me aconteceu isso, pronto. E senti-me burlado, né? Senti-me burlado. Isso mesmo aconteceu, estava-me a lembrar uma vez em Espanha, éramos um grupo de gajos e um gajo dizer, não, venham, tem ali um sítio altamente e não sei o quê. Chegámos lá, estava vazio. Sim, sempre. Sempre. Está sempre vazio, porque se não tivesse eles não andavam a angariar pessoas, não é? Exatamente. Está sempre vazio. Ou perguntas a um porteiro, então como é que isso está? Está composto. E entras e está vazio e apetece chegar lá e bater no porteiro, só que... Coisas que eu posso sugerir aos mais novos, de alguma experiência que têm, que é, tentem não comprar droga na rua. Tipo, não vão... Pode acontecer, comprar uma ganzinha ainda podem encontrar mais ou menos, e na minha história de viagens, cheguei a comprar, toda a gente já fez isso, não é? Eu comprei uma ganzinha numa praça, numa rua, mas por norma, comprem pouca quantidade, porque podem ser enganados, não é? Sim. Estava-me a lembrar, houve uma vez que houve um amigo meu que estava tipo cheio de ser, não, bora comprar, e quando foi comprar, quando voltou, do que trazia não era nada, não é? Era, nem louro prensado era, mas portanto tenham cuidado, se é para comprar drogas, comprem de qualidade, não é? Também não... Sim, até depois não sabem com o que é que aquilo é misturado, não é? E pronto, pode ser, além de poder não ser droga, não ser boa moca, pode ser uma merda mesmo que faz mal. Portanto, tenham dealers de confiança. É isso. Mas já comprei, cheguei a comprar, muito bom Chamon. Nunca comprei o tipo de drogas, né? Mas Chamon, muito bom na rua, assim, aleatório. Tá bem, mas tu conhecias... aleatório, não conhecias aleatório, o gajo? Tipo, ou no Bairro Alto, ou em Lagos, ou até uma vez em Mas olha Espanha. que agora, se fores para o Bairro Alto e para a Bica e não sei o quê, estás a levar um... Pois, mas já me aconteceu há muitos anos. E ficar, tipo, também as expectativas eram sempre baixas, não é? O padrão era baixo. O padrão era tipo, isto é merda, é calquenorre e não vai bater. Portanto, qualquer coisa acima disso era bom. Mas é sempre um gamble. Queria só dizer, já que estamos a falar disto, os chamados conmen, não é? Homens de confiança, que é alguém que tem uma espécie de esquema de artimanha para criar uma relação de confiança contigo, não é? Aproveita-se disso.
para depois te dar um golpe. Há gajos que vivem só disso, não é? Nos Estados Unidos, então, são mesmo conhecidos como conmen. Há um filme extraordinário do David Mamet chamado House of Games, do final dos anos 80. Olha, se puderes ver, eu acho que ias gostar desse filme, que é só sobre esses gajos. Inclusive, tipo, há vários tipos de golpes que têm nomes, quase como as jogadas de xadrez. Não é? Sim. Tipo o peixinho coxo. Estou a inventar, obviamente. A mala dourada, coisas do género. E há gajos que vivem disso. Havia um programa na SIC Radical que era disso. Que era um gajo que eram ex-conmens e que não sei se tinham cumprido pena ou não, alguns deles, mas que o programa é sobre isso. Eles a explicar como é que se faziam esses truques e a explicar. E coisas simples como... rasgares uma nota de 50, por exemplo, um cantinho e depois na carteira, depois pagas. Depois o gajo diz: tu não lhe deste a nota de 50, mas tu mostras-lhe o canto que tinhas e o gajo depois vai ver que era assim uma cena, não sei precisar, mas era uma coisa bué simples e que te fazia ganhar ali tipo 20 euros no troco, estás a ver? E o gajo ia ficar baralhado, mas tu apresentavas aquilo de uma forma. Depois também depende da confiança e do carisma da pessoa que faz, não é? Normalmente esses gajos são sempre gajos, e digo gajos porque esses normalmente são gajos, mas acredito que as mulheres é mais fácil então enganar homens. Uma mulher bonita engana os homens. É bonita, depois metem-lhe Boa Noite Cinderela no copo e está feito, não é? Sim. Vão lá os amigos, os primos dela tirar quando o gajo está a dormir. Basicamente é assim. Olha, tu sabias, Guilherme, eu fiquei em choque, não sei se tu vais ficar em choque. Sabias que há crianças portuguesas que só falam brasileiro? Não posso. Sabia. Só falam brasileiro. É o título do Diário de Notícias, que por acaso é bastante injusto com o artigo em si mesmo. Eu aqui tenho que defender a jornalista, e até porque eu já trabalhei em jornais e sei que muitas vezes não são os jornalistas que fazem os títulos, mas são os editores, e este título é claramente um título chamativo, ou seja, que pretende... Mas não me choca o título, por acaso. Até porque o brasileiro... Sim, mas as crianças não falam só brasileiro. As crianças não falam só brasileiro. Têm vocabulário brasileiro. Sim. Mas e basicamente que só falam brasileiro? Sim, o título é há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Ok, sim. Que são as filhas de brasileiros. Por exemplo. Não é? Pode ser. O que é que aconteceu? O Diário de Notícias resolve fazer um artigo que, do ponto de vista do jornalístico, não me choca que um façam, porque se há uma realidade nova e ela está a acontecer, é suscetível de ser tratada jornalisticamente. Depois temos que ver como é que se faz esse tratamento, não é? E que se debruçava sobre o facto de, com o confinamento, à conta de muitas horas de exposição das crianças a conteúdos feitos por youtubers brasileiros... Nem sabia que tinha a ver com o confinamento. Eu não li o artigo. Sim. Eu acho que pelo menos é o que diz no artigo, e imagino que sim, não é? Porque já havia esse fenómeno antes. Claro que mas percebo que possa ter acontecido, imagina, miúdos de 2 anos que não foram para a creche nem para lado nenhum. Exatamente. E com miúdos entre os 3 e os 6 anos. Pois, falavam só com os pais, pouco às vezes, né? Os pais às vezes não dão para falar com os filhos. E depois, ou seja, se calhar 90% do que eles ouviam alguém falar era um brasileiro no YouTube. Sim. Então, as crianças dizem grama em vez de relva. Grudar. O quê? Grudar em vez de colar. Ónibus em vez de autocarro, listras em vez de riscas, etc. O artigo, só fazer aqui uma pequena sinopse, faz até uma análise interessante, porque fala com educadores, fala com linguistas, e explica que até faz um enquadramento dizendo que isto não é uma coisa completamente nova, no sentido em que fosse com as novelas, fosse com os livros do Tio Patinhas que eram em brasileiro, sempre houve o português de Portugal sempre foi permeável a novas palavras, isso é normal. Não só palavras do português do Brasil, mas o bué é angolano. Sim. E inglesa, não é? Dos e já para não falar disso, não é? A geração tipo 18 anos agora é normal falarem inglês e português misturado. E quando não é uma palavra em inglês, é tipo começarem uma frase em inglês e depois mudarem para o português. Eu já vi, malta no Twitter fala muito assim, é muito para show off muitas vezes, mas já vi malta ao vivo a falar assim também. E é um fenómeno engraçado. Uma das educadoras
Depois há aqui uma coisa que eles alertam, que eu também, desde logo, quando comecei a ler a notícia e quando comecei a ver a polémica, porque isso gerou a grande polémica no Facebook, foi, mas se calhar aqui ou seja, a questão deviam estar a falar não é mais a quantidade de horas que estas crianças passam em frente de ecrãs do que o facto de estarem permeáveis a algumas palavras do vocabulário da mesma língua, mas de outro local. E uma das educadoras diz isso, diz, eu sinto que os meninos estão viciados, tal como os adolescentes estão com jogos, por exemplo. Mas pronto, faz-se E a geração esta... dela estava com o quê? E Com a geração heroína. dela estava com o quê? Heroína, obviamente, não é? Cavalo. Mas estava aqui uma linguista a dizer que lembra-se quando era mais pequena, também os pais também se preocupavam com os livros do Patinhas, que eram todos, eram Editora Morumbi ou Abril, já não me lembro, mas que eram todos em português do Brasil. E coisas que eu descobri, que isso achei interessante, é que há 2 netos youtubers, eu não sabia, são 2 irmãos, sabias isso? Netos e o Lucas Neto. Exatamente, um para adolescentes, outro para crianças. Sim. E os 2 faziam cenas mais para, imagina, malta de 20 anos. O Filipe Neto fazia um humor até assim meio mais cáustico. Depois começou a ver que no Brasil não dá para fazer esse tipo de humor e que o dinheiro estava a fazer conteúdo mais para putos. Pois. O Lucas Neto, que é o irmão que faz mais coisas para crianças de 2, 3, 4 anos, um dos vídeos mais vistos foi ele entrar para uma banheira de Nutella com mais de 80 kg de Nutella em 2017. E tem 36... Que é muito ecológico, porque a Nutella nem precisa de... Não sei óleo o que de palma, não é? Acho que é óleo de palma. Parece que ele tem 36 milhões de seguidores. O irmão, Filipe Neto, curiosamente, já utilizou a sua plataforma porque é um ativista Bolsonaro e durante as eleições presidenciais explicou a milhões de seguidores o processo político brasileiro. Tipo, fez coisas fixes. Não, acho que faz coisas fixes. Então, eu não sei o que é que... eu vou dizer... Tinha aqui algumas notas, alguns comentários sobre isto. Bem, uma delas é... que acho mais preocupante o tempo que as crianças passam à frente dos ecrãs. Inclusive tens aqui mães que dizem coisas como, deixa eu ver se eu encontro aqui, mas mães que diziam, só de repente reparei que eles estavam, que se calhar era melhor começar a ver as coisas com eles, tipo, que eles passavam muitas horas à frente do ecrã. Sim. Eu acho que as pessoas ainda vivem no paradigma que era, tu metias as cassetes de desenhos animados da Disney ou metias os putos a ver de manhã os desenhos animados e havia uma curadoria por trás que dizia que aquilo era aconselhável para crianças, não é? Ou seja, tu metes uma cassete do Rei Leão e à partida estás a contar que de repente o Simba não começa a ir ao cu ou Pumba ali, não é? E a dizer tipo palavrões e não sei o quê. E o filme tem uma hora e quando eu digo o Simba ir ao cu ou Pumba, não estou a dizer que é por ser uma relação homossexual, é por ser uma relação sexual. Vídeos, sim, exatamente. Que é outra coisa que falam aqui, que estes vídeos levam-te a outros vídeos. Sim. Não, e é uma coisa feita por alguém que a única curadoria que tem é... Alguns têm mais responsabilidade e sabem o público para que falam, mas nem têm que ter. Porque eu acho que o criador de conteúdo tem que fazer o conteúdo que quer fazer. Claro. Depois não tem culpa de serem putos a ver aquilo. Claro, mas por isso é que devia haver supervisão dos pais, porque uma das coisas do YouTube, que nós já falámos aqui várias vezes, é o caráter aditivo, não é? O rabbit hole, em que de repente tu deixas uma criança de 3 anos a capacidade e a liberdade de ver vídeos atrás de vídeos que lhe vão aparecendo sugeridos, não é? Sim, mas à partida tens modos também para ligar e tens o YouTube Kids e não sei o quê. Tens, mas estou a dizer que muitas pessoas não fazem isso. Pois agora. Não. Deixa-me dizer, então o que é que diz uma mãe? Uma mãe diz... a Yara pediu à mãe uma bala no supermercado e isso foi um sinal de alarme. Conta a mãe, a Ana Marques. No mesmo dia, só nesse dia... Mas uma bala munição mesmo, como era brasileiro, era uma bala munição. Que no mesmo dia a Ana percebeu que não podia deixá-la, estou a citar, não podia deixá-la sozinha com o tablet, porque apesar de ser muito autónoma, só tinha 4 anos. Sim, era. Não tarda, já fazia o IRS sozinha e tudo, não é? Sim, exatamente. Tipo, mas só naquele dia, só quando ela disse, tipo, antes nunca tinha pensado... que se calhar deixar uma criança de 4 anos sozinha com um tablet e no YouTube indefinidamente não era boa ideia. Foi só quando ela disse no supermercado que era uma bala em vez de um repousado. É aquelas pessoas, tipo, o maior problema não é a adição, não é? Ou imagina a miúda chorar quando não tem o tablet na mão, é não falar português
de Portugal. Exato. É tipo, pois, isto agora é que não, isto não, com coisas sérias não se brinca e a língua é muito importante. Mas depois aposto que essa mãe não sabe escrever o verbo haver. Entre outras coisas. Sim. É curioso porque aqui uma das educadoras que diz que é uma professora que diz que até acha interessante se houver uma espécie de um consumo moderado, não é? Não viciado, porque permite integrar mais vocabulário nas escolas e outras realidades, ou seja, que tu podes mesmo na escola trabalhar os outros contextos naturais, já para não falar que tu hoje em dia nas salas de aula tens várias culturas. Portanto, é até uma forma interessante, não é? De tu trazeres para a sala de aula conversas sobre outros países, não é? Porque tens uma criança brasileira e diz, olha, então os teus pais dizem esta palavra, o que é que quer dizer no Brasil? Pode ser interessante, não é? Veres isto não como uma ameaça à autonomia da língua, mas como... E que agora a nova geração, imagina que daqui a 3 gerações toda a gente fala brasileiro em Portugal. Até era bom. Abria o mercado português, o mercado brasileiro finalmente abria-se para a cultura e para o entretenimento português. Aliás, os youtubers portugueses fazem muito isso. Falam mais aberto, usam muito gerúndio, usam palavras, que é para tentar penetrar no mercado brasileiro e conseguem, né? Muitos deles conseguem. E, portanto, nem sequer vejo aí grande problema. Claro que, imagina, vejo um puto, um filho de uns amigos a falar brasileiro, claro que me faz confusão porque não é normal e apetece dar 2 chapadas no puto que é para ver se aquilo passa, mas na verdade não vem mal nenhum ao mundo, não é? Outra questão que tu já mencionaste aqui é a questão do inglês, ou seja, nós somos um país onde está completamente contaminado pelo vocabulário inglês. Eu utilizo, tu utilizas, mas claro que há pessoas que levam isto a um nível quase cansativo e ridículo. Todas as lojas e restaurantes são conceitos ingleses, telecomunicação. Eu já aqui falei do Continent on Ice, é uma loja de congelados, vais lá comprar pescada, percebes? É on ice, Continent on Ice. Parece que é a Cinderella on Ice, né? Tipo aquelas peças de Natal. Sim, de patinagem artística. Estou a imaginar um chicharro, uma aposta de chicharra para fazer patinagem artística. E a cantar, E eu nunca vi um título que é as nossas crianças estão a utilizar palavras em inglês. Os nossos empresários e a nossa publicidade só utilizam palavras em inglês. O que quer dizer o quê? Quer dizer que claro que há aqui uma coisa que eu já falei e acho, e digo porque vivi no Brasil e lidei com a língua, lidei com portugueses lá, que há um complexo de inferioridade que se esconde atrás de um complexo de superioridade. Esta ideia de que a língua é nossa, fomos nós que a inventámos e como tal, a nossa língua original e vocês falam mal e aqui não se fala de outra maneira. Para já, esta ideia de tu teres o controle sobre a língua é completamente ridículo porque a língua não tem donos e é permeável a influências ou não. Portanto, há muitas palavras, como o bué, que tu poderias querer policiar ou não e entraram na língua. Depois há outra coisa que... eu gosto muito do nosso português e escrevo assim, mas na minha escrita, se há uma palavra que eu acho interessante e que posso utilizar, se é da mesma língua ainda para mais, isso não te enriquece? Não é outra maneira de dizer algo que tu já conheces? Não é? Portanto, eu não vejo, nunca me senti ameaçado pelo português do Brasil, antes pelo contrário. Sim, e as pessoas, por exemplo, há sites que para escolheres a língua, há muitos que têm a distinção, não é? Português de Portugal, português do Brasil. Mas há alguns que não têm a distinção, têm português e o símbolozinho, que normalmente é a bandeira dos países. Em alguns sítios a bandeira para o português é o Brasil. E há gente que fica horrorizada com isso. Mas eles são 50 milhões. Sim. E nós somos 10 milhões. Não é? Sim, é isso que as pessoas não entendem. É que, como diz um amigo meu brasileiro, e eu dou-lhe toda a razão, se o Brasil não existisse, o português era o búlgaro. Pois é. Era búlgaro, ninguém falava português. E eu prefiro falar português com o Brasil de 200 e tal milhões do que falar búlgaro. Não é? E como tu dizes, em vez de criar separações e haver esta arrogância, há claramente, digo aqui sem nenhum prurido, há uma arrogância que tu depois, nós já falámos aqui também, vês nas faculdades dos alunos brasileiros. Eu acho que é questão de... Imagina, se o Brasil fosse um país europeu ou um país como os Estados Unidos, acho que não havia esse problema. Mas nós sentimos que é um país ainda terceiro mundo e que nos dá, pois, o bigode nessas coisas. Não é? Tipo, então, mas nós é que somos o país evoluído e eles andam lá nas favelas
e agora a gente é que tem que se reger pelo que eles falam. Isso também é uma... Isto é a postura do português. Tipo, claro, estás a ver? porque há lugares, assim, se é verdade que há lugares que no Brasil parece que estás no século XVIII, também há lugares que parece que estás em Nova Iorque ou em Berlim. Sim. Não é? Sim, mas para no São geral, Paulo, não é? Um país mais pobre, mais claro que sim, menos educação. claro que sim. Mas eu não quero, uma das coisas é que eu não quero falar búlgaro. E depois era aquilo que tu dizias há bocado, que é, nós só temos a beneficiar com haver uma aproximação dos dois idiomas. E uma aproximação natural, não tem que ser forçada, não tem que ser, agora vamos utilizar palavras brasileiras, ou... Não, porque... Pá, tu já viste, ou seja, a relação, seja dos espanhóis com o mundo hispânico. E os espanhóis, por acaso, até têm outra potência, são 40 milhões, são um bocadinho mais, não diria autoritários, mas há uma relação de negócio da língua. Ou seja, seja o cinema, seja os livros, há muito mais interação entre Espanha e a América do Sul, os países hispânicos, do que há entre Portugal e o Brasil. Por razões que nós também sabemos fonéticas. Quando um espanhol, se calhar um escritor espanhol, pensa em escrever um livro, pensa nesses mercados todos, não é? Um escritor português, quando pensa em escrever um livro, pensa no mercado português. Ninguém pensa isto vai bater bem no Brasil. Aquele gajo que eu já falei aqui, que é o Setangana, um músico espanhol, hoje lançou as datas da tour do gajo. O gajo tinha concertos em Santo Domingo, na República Dominicana, Buenos Aires, Bogotá e mais 4 ou 5 cidades da América do Sul. Tu conheces algum português que vai dar concertos ao Brasil? Há muito poucos. O Zambujo, como é que se chama aquela? A Carminho, mas são sempre coisas de nicho, coisas de muito nicho. Mais fado e tal. Sim, mais fado. E a verdade é que, tal como na questão anglófila, ou seja, dos Estados Unidos, da Austrália e da Inglaterra, tipo, não há este problema. Ou seja, se tu fores um americano e se fores um inglês e utilizares uma palavra de inglês americano, não há este problema. Ninguém se sente colonizado. Acho eu que não se sente colonizado. Eu acho que a língua deve servir para aproximar e não para sentir que estamos a ser ameaçados. Sim, e mesmo que fosse, é tipo, a gente é que foi lá, né? A gente é que foi lá. A gente colonizou aquilo, não tratámos muito bem tudo. Agora, se eles nos colonizarem pela língua, é o que é. O que vai e vem, né? É o karma. Agora, mas repara, mas é que... a gente roubou-lhes o ouro. Eles metem-nos os putos a dizer grudado. Mas repara, eu acho que ficamos mais ou menos a maioria das pessoas que estão lá também não eram de lá. Foram lá colonizar. A maioria das pessoas, os libaneses, os italianos, os alemães, os holandeses, todos esses, não é? Os escravos também não eram de lá. Tipo, não eram pessoas que estavam lá e nós conquistámos e colonizámos. Eram pessoas que vieram de fora e, como tal, todas essas influências incidem sobre a língua. Mas eu sempre me fez imensa confusão a esta petulância linguística de achar que aqui o nosso português de cá é que é o correto e é intocável. Por essa ordem de ideias vinha um gajo que falava latim e dizia vocês são uma corruptela do latim, vocês o português. Sim, os galeco-portugueses também ainda vinham. Mas é como a cena do acordo ortográfico, é tipo, eu não uso porque não me habituei a usar, mas às vezes quando aparece lá o corretor eu uso, mas por norma não uso, mas não uso porque porque isto é corromper e conspurcar a língua. Não uso porque é uma questão de hábito e porque não me apetece. Agora, aquelas pessoas que fazem disso a vida, tipo, grupos de Facebook hoje que partilham todos os dias, vamos lá, tipo, lutar, como se estivessem a defender esta merda dos mouros, não é? Como se tivesse, eu queria dizer isso, que é. Eu já tive pessoas a dizer que não... Tive uma pessoa a dizer, eu não leio os seus livros porque você utiliza o acordo ortográfico. E eu disse, olha, eu utilizo o novo acordo. Eu disse, então quantas palavras que são diferentes se eu escrevesse em relação a escrevesse sem um acordo ortográfico, que deverão ser algumas dezenas, não muitas, as quais a senhora entenderia perfeitamente essas palavras. Ou seja, não é de repente a língua torna-se outra, porque eu escrevi correção sem um C a mais. Tu sabes que é correção, não é? Eu acho que alguém que diz isso, ou seja, repara no nível de soberba e de egoísmo e de pessoa autocentrada que é, eu abdico de ler centenas de livros, porque a maioria dos livros hoje em dia já são todos publicados com acordo ortográfico, porque não é. não... Pumba. O meu não é.
Está bem, mas a maioria... A Zéia escreveu sem o acordo ortográfico. A Zéia é uma conservadora. Mas imagina isto que é... tu podes não gostar, podes dizer, eu não concordo. Há coisas do acordo ortográfico que eu não concordo. Claro, sim. Mas eu não sou linguista. E como tal, eu não vou boicotar milhares de livros que quero ler, ou jornais, porque fico zangado porque falta um P. Ou falta um C, falta uma consoante. Então eu vou abdicar de informação. A minha experiência cognitiva é exatamente a mesma. De eu pegar num livro e ler, só ver menos consoantes. E se o para não tiver acento, que é uma coisa que também acho absurda, no entanto, a minha experiência cognitiva do livro é exatamente a mesma. E eu vou abdicar dela. Isto é um nível de... Mas imagina que o livro estava cheio de erros, mas tu percebias. Estava o AV sem H, estava cheio de erros, mas tu percebias na mesma. Mas que é que fazia de confusão de ler um livro cheio de erros? É uma merda, não é? Está bem, mas para já, é como eu disse, não são assim tantas palavras ao longo de um livro que são tão diferentes das outras. E mais, uma das coisas que eu disse a essa senhora era os livros que a senhora lê do Fernando Pessoa e do Eça de Queiroz não foram escritos com a grafia que a senhora lê. Sim. E tu ainda E no entanto... Porquê é que não a mandaste para o caralho com o acordo ortográfico? Não, mas isto que tu estás a dizer é o empenho... Assim, ela até pensar isso é tipo, é uma estupidez, né? É só burra dela lá, como tu dizes, abdicar de ler por causa disso. Mas mais burra ainda é ela achar que tu deves dizer. Percebes? Ela achar que tu deve mandar essa mensagem. Mas mais burra ainda é... imagina, tu podes ser contra o acordo, podes até querer que se recua nisso. Mas tu achares que isso é um atentado horrível à tua língua. As consequências na forma como as pessoas escrevem e falam são zero. Zero. Sim. Eu só percebo isso. Eu acho que para tu teres essa postura tens de ser tipo nacionalista. Tipo, nacionalista de extrema-direita e primeiro os nossos. Tens que ser isso, estás a ver? E aí eu percebo, ok, pronto. É coerente, querem proteger a coisa toda, né? E é estúpido, mas é coerente ao menos. Aí não é muito coerente, porque depois tu estás aberto a tudo e a toda a globalização e consomes coisas, depois estás aí preocupado com isso. É um bocado, mas pronto. Todos são coerentes. Os nacionalistas têm Rottweilers em vez de terem cães d'água. As pessoas veem filme, papam, ou seja, 90% dos conteúdos culturais ou de entretenimento que as pessoas consomem são americanos. Eu tiraria esse número para aí à vontade, não é? Americanos ou em inglês, pelo menos. Estamos contaminados em tudo, como dissemos, na publicidade, em qualquer sítio que tu vais com o inglês. Nos menus dos restaurantes no Algarve. E no Algarve e em Lisboa. Hoje também, não é só no Algarve. Nunca apanhei um menu em Lisboa. Eu já. Que te dão o inglês como implementar o inglês. Sim, já me deram o inglês, e então se fores a coffee shops daqueis mais virados para os nómadas digitais e não sei o quê, está tudo em inglês. Tens que pedir um em português. Já me aconteceu várias vezes. Sítios hipsters, não vou. Ou seja, estás completamente contaminada. Nós somos contaminados pela cultura estrangeira. Mas é o brasileiro. Ou seja, eu acho que isto diz muito mais do que uma linguística, diz sobre um certo preconceito em relação ao Brasil e aos brasileiros. 2, um certo sentimento de inferioridade e de já não somos o império que éramos, não é? Já não conseguimos controlar as coisas como antes, mas ainda deveria ser assim porque fomos nós a que inventámos a língua, fomos nós a que descobrimos o Brasil. E eu acho poucachinho. Acho poucachinho e acho obsoleto, e mais do que tudo acho isto que é inconsequente, porque este protecionismo em relação à língua, que é ninguém manda na língua. Ninguém. Tipo, a língua é um ser, colossal, é tipo um Godzilla, que vai engolindo coisas e umas que vão ficando e vão passando de moda e outras ficam. É isso. Mas dá um propósito à vida dessas pessoas. Não é? Verdade. À sua vida triste e frustrada. Mas fiquei contente de saber que houve um gajo que se atirou para dentro de 80 kg de Nutella. É sempre bom saber que há alguém que se sacrifica. Deve ser uma sensação gira, não é? Porque ele tem uma consistência engraçada. Mas o tempo para tu tirares depois a Nutella dos pelos do cu. Depois. O gajo depilou-se todo antes. Pois, é o melhor que ele deve ter feito. Muito bem, acho que ainda tínhamos aqui alguns temas, mas deixamos para a semana. Não sei se tens alguma sugestão além do espetacular Sem Barbas na Língua ao vivo no Porto e em Lisboa, dia 8 no Porto, dia 8 de dezembro, dia 13 em Lisboa. É isso. Bilhetes na Ticketline. Acho que estão a 13 euros. É um número diferente para bilhetes. Normalmente são números pares que se usa, ou 15. Mas nós somos bué diferentes. Somos espontâneos e diferentes. Portanto, vão a isso. Ticketline. Comprem, se faz favor.
E partilhem também com amigos e tentem levar malta que não conhece o podcast, que é sempre giro, para eles nos perguntarem, como naquela vez no Monsanto, mas vocês já sabem falar de sexo? Como uma... Mas a senhora tinha ido ao engano, não é? A senhora foi ao engano. Se bem que, imagina, não sabes ao que vais e de repente é uma conversa sobre sexo, para mim, é uma noite que foi positiva, não é? Uma noite bem passada, sim. Se fôssemos falar só de merdas secantes, é que teria sido chato. Portanto, é isso. Mas mais sugestões. Olha, estou a ver o Dope Sick. Estás a gostar? Estou. Faltam-me 3 episódios. Estou a gostar, está muito fixe. Há ali cenas que eu não sabia. É uma má série para se ver agora. Para as pessoas verem agora. Alimenta muitas teorias da conspiração com as vacinas e não sei o quê, né? Sim, sim. Mas é o que é. Sim, mas repara, nós, inclusive, quando tivemos o Miguel Prudêncio, na entrevista dissemos o facto de nós sermos apologistas de uma vacina contra um vírus, porque existe um vírus e está a matar pessoas e está a danificar a economia e o bem-estar de todos, não significa que nós não acreditemos que a indústria farmacêutica é uma máfia. Sim, As duas coisas podem coexistir, não é? Para muitas pessoas não conseguem entender isso, não é? Não conseguem entender que a vida é complexa. Mas pronto, está gira. Mais. Acho que é isso. Olha, eu vi um filme que tu já tinhas visto, o Braque Nord, Stronghold em inglês, não é? Que é um filme francês inspirado ligeiramente num caso verídico dos polícias em Marselha. Tu gostaste do filme, não gostaste? Eu gostei. Sim. Não gostaste? Gostei. Gostei do filme. Achei que o fim é um bocadinho precipitado, mas pá, gostei imenso do filme. Tem coisas muito boas. Acho que os diálogos estão muito bons. Está bué real. Está muito real e a relação entre eles, entre os polícias, está muito real. Sim. Não é? Acima de tudo foi isso. A história em si é gira, mas não é... Uou. Não é. Agora, há uma coisa que eu depois fui ler as críticas e que falaram e que eu percebo a crítica, mas também percebo os guionistas, que é, a crítica diz que as personagens, os antagonistas, não é? Que são os imigrantes naqueles bairros sociais gueto, são unidimensionais, não é? São só os maus. Sim. E não se explica mais nada. Eu percebo isso, e do ponto de vista de quem escreve, interessa-me sempre que as personagens não sejam unidimensionais. Para quem faz um filme de 1 hora e tal e sobre os polícias e que precisam de um antagonista, eu também percebo que eles o tenham feito assim. Ou seja, não acho necessariamente que o facto dos guionistas terem escrito aquele filme mais da visão dos polícias o tenham feito como uma espécie de um documento anti-imigração ou anti... Sim. E também pode dar-se o caso de que eles serem mesmo só maus, não é? Há pessoas que são só más. Claro, mas não é isso. Eu não acredito que todas as pessoas que vivam ali nasceram para ser criminosos. Há todo um todas contexto... as pessoas não. Estou a dizer aqueles Sim, que eles mas falavam. Claro, mas também há um contexto que explica aquela criminalidade. Não é? Eu acho que, imagina, apesar disso não estar muito explorado, acho que qualquer pessoa inteligente olha e percebe que o contexto é que fez aquelas pessoas e não que são elas que são más de nascença. Aí está a frase, qualquer pessoa inteligente. Pois, isso não é... pronto, se calhar tem que... E é tem isso. Que se habituar a essas críticas. Vi o Dexter também. Os 2 primeiros episódios do novo Dexter. Queria muito dizer que está incrível, mas não está. Não está. Está fraca. É pior do que a outra? Está muito fraca. Pá, eu adorei a primeira série, não é? Sim. Houve temporadas que ganharam mais do que outras. Mesmo o fim, eu não achei o fim mal. Toda a gente ficou horrorizado com o fim. Mas eu acho que não havia muitas outras formas daquilo acabar. E então estava com muita expectativa. Não sei como é que vai ser a série, mas... é mais do mesmo 10 anos depois, que nunca é bom. Mais do mesmo. Mas assim, é giro pela nostalgia, porque a personagem é fixe, mas não está ali, não está nada de especial. Não está. Temos escrita para fraquito. E eu, já que tenho aconselhado sempre livros, há uns livros muito giros, chamado LX, é o LX60, o LX70 e o 80, que são 3 livros da Joana Stichini Vilela, que são sobre a cidade de Lisboa. Nessa altura são excelentes presentes de Natal, por exemplo, se quiserem dar a alguém que gosta deste tipo de livros, com ilustrações e fotografias da época muito interessantes. Eu tenho 2, tenho dos anos 60 e 70 e são livros muito diferentes do que normalmente se faz neste domínio e que vale a pena espreitar. São bons presentes de Natal. Sim, senhores. Então o Succession também estou a ver a 3ª temporada. Eu estou à espera que estreiem todos para depois... Pois. Pá, e ao contrário de lá está... Pá, está muito bem escrito.
E é, Aquilo é tão bem escrito. Tão bem os escrito e bem diálogos- interpretado. e os diálogos são incríveis e é fixe como é que se consegue criar tensão e tipo suspense como uma merda que é tipo uma família de ricos Sim. tipo a querem tentar lixar-se uns aos outros por causa da sucessão da empresa. E está a giro como é que te conseguem pôr sempre no edge of your seat com aquilo. Está a giro. Não sei, vi que é 2 episódios, acho eu. E tem graça. O humor tem excelentes insultos, que eu gosto sempre de insultos em comédia. Sim. Muito bom. Está fixe. Então. É isso. Muito bem. Até para a semana. Os patronos já sabem, tem um episódio especial. Quem não é patrono pode ir sempre a patreon.com/sem barbas na língua. É isso. Não é? É isso. Já que estou numa de gastar dinheiro, comprem o bilhete e façam-se patronos, por exemplo. Exatamente. Se tiverem que escolher uma das duas, comprem o bilhete agora. Comprem o bilhete e façam-se patronos depois no final do ano, por exemplo. Se não puderem fazer as duas coisas. É isso. Até para a semana. Até para a semana.